Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso canal hoje para falar sobre anti-inflamatórios. Nós temos outros vídeos de anti-inflamatórios. Por que que se fala tanto, se bate tanto na tecla sobre anti-inflamatórios? É sabido que 80% das doenças são inflamatórias. Então, muitas vezes se faz necessário o uso de anti-inflamatório. Muito bem, mas o mais importante quando o paciente chega no médico, no dentista, é o médico, o dentista, saber quando não usar o anti-inflamatório. Quando não usar, quando ele vai trazer efeitos deletérios para os pacientes. Basicamente, então o paciente relata na anamnese as doenças que ele tem ou já teve, relata para o médico, para o dentista, seus antecedentes pessoais. Então, basicamente, em 6 situações, o uso de anti-inflamatório vai ter que ser feito quando se fizer mister, quando se fizer necessário, com um certo cuidado, ou até muitas vezes substituído. Por exemplo, substituído na dengue, você não pode usar um anti-inflamatório um paciente que está com suspeita de dengue ou que está com uma dengue confirmada. Mas as situações em que não se deve fazer o uso de anti-inflamatório ou se fazer esse uso com cuidado, são basicamente as 6 situações que nós vamos passar a descrever, a elencar a partir de agora. Por exemplo, o paciente que chega para o médico, para o dentista e fala que ele é cardiopata, que ele tem problema cardíaco, que ele tem, que ele já teve um infarto, ou que ele tem uma possibilidade de ter um infarto agudo no miocárdio. Esse paciente você vai ter que prescrever com cuidado anti-inflamatório para esse paciente. Já é sabido que o melhor anti-inflamatório, ou seja, o menos pior para o paciente cardiopata, é o naproxeno. E não só no paciente que teve ou que pode vir a ter um infarto agudo do miocárdio. Outras cardiopatias, por exemplo, arritmias, valvopatias, insuficiência cardíaca. Paciente que tem essas cardiopatias, você vai ter que fazer o uso de anti-inflamatório com cuidado para ele. E repito, o melhor anti-inflamatório no cardiopata é o naproxeno. E o pior anti-inflamatório no cardiopata é o celecoxib, que muitas vezes é muito utilizado pelo médico ortopedista para o paciente que tem um problema na coluna, uma dorsalgia. O melhor é o naproxeno, quando tiver que ser usado. E o pior é o celecoxib. Muito bem. Uma outra situação que o uso de anti-inflamatório tem que ser feito com cuidado é o paciente hepatopata. O paciente que já teve uma insuficiência hepática aguda ou corre o risco de ter uma insuficiência hepática aguda. Então não é só prescrever, é saber quando não prescrever. O dentista e o médico saber quando não prescrever. Então, problemas cardiopatas, hepatopatas, o paciente que tem uma insuficiência renal crônica, ou que pode vir a ter uma insuficiência renal aguda, muitas vezes o uso da nimesulida, que é um anti-inflamatório muito utilizado, com um único comprimido de nimesulida, não é comum acontecer, mas com um único comprimido de nimesulida, o paciente pode ter uma insuficiência renal aguda. Então, cardiopata, hepatopata, nefropata, cardíaco, hepático, paciente com problemas gastrointestinais,
com úlcera gástrica, com propensão a ter um sangramento gastrointestinal, o uso de anti-inflamatório tem que ser feito com cuidado. Então, hoje em dia, existe muito paciente com gastrite crônica, ou muitas vezes que tem a úlcera gástrica. Então, esse paciente tem que receber um protetor gástrico concomitantemente, porque ele pode ter uma agudização de uma gastrite, pode ter uma úlcera agudizada. Pacientes com problemas hematológicos, com discrasias sanguíneas, alteração nas células sanguíneas, pode ter problemas com o uso de anti-inflamatórios. Estou falando principalmente do uso dos anti-inflamatórios não esteroidais. Muitas vezes uma pergunta que me fazem: pode usar um anti-inflamatório não esteroidal e um anti-inflamatório esteroidal juntos? Pode. Em medicina a gente faz muito isso. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também. O que você vai fazer quando você fizer uso de um anti-inflamatório não esteroidal e uso de anti-inflamatório esteroidal? O anti-inflamatório não esteroidal, ele vai inibir a biossíntese das prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos, inibir a enzima ciclooxigenase. Já o anti-inflamatório esteroidal vai inibir a enzima lipoxigenase, antileucotrieno. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, só para não ficar muito comprido. E uma última situação é o paciente que com problemas neurológicos, por exemplo, o paciente que teve um AVC ou que chega no dentista e no médico e tem o risco de ter um AVC agudo. Nesses pacientes também o uso de anti-inflamatório tem que ser feito com cuidado. Então, são essas 6 situações, basicamente. Tem a dengue também, mas o importante do anti-inflamatório não esteroidal não é você saber quando usar. Tem anti-inflamatório não esteroidal de vários tipos, não tem muita diferença quanto ao tipo. Por exemplo, tem os anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos para COX-2, que é o diclofenaco, o ibuprofeno, o cetoprofeno, o naproxeno. Tem os seletivos para COX-2, que é a nimesulida, o etodolaco, o meloxicam. E tem os anti-inflamatórios, nós temos vídeo sobre isso também no nosso canal, super seletivos para COX-2, que é a celecoxib, etoricoxib, parecoxib. O fato dele ser não seletivo é que ele não oferece proteção gástrica. Por que a nimesulida é amplamente utilizada? Temos vídeos sobre isso também no nosso canal. Porque ela é seletiva, ela tem uma certa proteção gástrica. Então ela é um coringão, muitas vezes, a nimesulida. E os super seletivos, que é a celecoxib, etoricoxib e parecoxib. Por exemplo, o o celecoxib. Não posso falar sobre marcas comerciais, desculpe. O celecoxib, ele não pode ser utilizado em pacientes com problemas cardiológicos, cardiopatas. Então já estamos nos alongando muito. Vamos falar eu gosto muito do que eu faço, graças a Deus, repetir o menos pior anti-inflamatório para o cardiopata é o naproxeno, que é um não seletivo. Então, resumindo o cerne da questão, o que queremos falar nesse vídeo? Que o importante não é saber quando usar o anti-inflamatório, porque ele é muito necessário, muitas vezes necessário, porque nós falamos e é dito e é sabido que 80%
das doenças são inflamatórias. Então, quando a inflamação é exacerbada, se faz patente, se faz mister, se faz necessário o uso de anti-inflamatório. Mas o importante é saber retirar, extrair da anamnese no dentista e no médico, quando o paciente não pode usar o anti-inflamatório, para você não causar problemas, não causar iatrogenias para esse paciente. Muito obrigado, sou Carlos Renato Aur, cirurgião dentista, professor universitário e médico. Siga nosso canal está com o nome Carlos Renato Aur no YouTube, não está com o nome do canal das Ciências Médicas e Odontológicas. Minha esposa me alertou sobre isso. Renato, fala que o seu canal está com o nome Carlos Renato Aur, mas o nosso canal também, graças a Deus, está cada dia sendo mais seguido, mais visualizado no Instagram, no Facebook e nas redes sociais. Muitíssimo obrigado.